Bom dia, pessoal do sétimo ano. Estamos aqui começando com a energia lá em cima, mais uma aula de eletivas. Então, sejam bem-vindos, meus queridos maravilhosos alunos do sétimo ano e meus colegas queridos amigos, companheiros, professores. Hoje nós iremos continuar falando aí sobre o meio ambiente. E iremos começar falando sobre as florestas. Florestas, pra que te quero? Esse é o título de nossa aula. Então, olha só os objetivos que teremos hoje. Dialogar sobre a importância de preservarmos nossos espaços florestais, as matas e toda a fauna e flora em geral. E as habilidades são essas três aí: empatia, cidadania e colaboração. Então, vamos focar aí nessas três habilidades para a gente pensar de forma bem coletiva, porque essa aula é sobre isso. Vamos relembrar aí o objetivo da nossa eletiva como um todo. Nessa eletiva, vamos ter três objetivos principais: compreender as mudanças que estão ocorrendo em nosso mundo, refletir sobre quais ações podemos realizar para podermos frear essas mudanças, porque não adianta nada saber sobre algum assunto e não poder intervir nele. E aí, tentaremos escrever um futuro mais sustentável. E, peraí, gente, vamos relembrar aí o que vimos na aula anterior. Vocês lembram aí do nosso querido amigo colega Cavalo Hans? Cavalo Hans, chamado Hans o Esperto, porque ele sabia contar. Então o dono dele chegava lá: Hans, 3 vezes 3. E o Hans ia lá e batia o casco no chão 9 vezes. Ele ia lá e escrevia 5 vezes 5. O cavalo ia lá e batia o casco no chão 25 vezes. Gente, que absurdo! Como assim o cavalo sabia contar? Não, nós descobrimos que não. Nós descobrimos que ele sabia ler as emoções humanas. O que, convenhamos, é mais difícil para a gente do que contar. Eu não sei se você... Imagina se uma pessoa chegasse e perguntasse para você em mandarim quanto que é 1 mais 1, você ia saber responder só observando aí a expressão facial dele? Provavelmente não. Eu mesmo sei que não. Então, será que os animais pensam? E aí foi isso que nós tentamos verificar em nossa última aula. Ainda não conseguimos responder com certeza se os animais pensam assim da mesma forma que a gente. Mas estamos muito certos ao dizer que muitas espécies são capazes de sentir medo, alegria, tristeza, raiva e outros sentimentos. E não devemos tratar os outros animais como seres que existem apenas para o nosso entretenimento. Eles têm a vida deles lá. E importante, não adianta termos posse dessas informações se não fizermos nada, porque informação sem ser colocada em prática não se torna conhecimento. E agora vamos começar aí com o nosso momento de interação, conversa. Primeiro, foi necessário civilizar o homem em relação ao próprio homem. Agora é necessário civilizar o homem em relação à natureza e aos animais. Então, essa citação aí foi atribuída ao grandioso escritor Victor Hugo. E o que nós iremos fazer agora em 1 minuto é: o que essa reflexão lhe diz sobre preservação da natureza? A gente já volta. Então, bom dia, pessoal. Agradeço aí a presença de todos. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. E vamos pegar aqui a reflexão aqui do Pro Luiz.
ele diz que o homem às vezes cometia violência com outras pessoas, as pessoas cometiam violência com outras pessoas. E depois de um tempo a gente conseguiu meio que reduzir isso. E depois ela se transformou numa violência em relação à natureza, em relação aos animais. Hoje em dia nós não temos tanta violência entre as pessoas, pensando aí no que nós já tivemos antes, porém essa violência foi direcionada aos outros animais. Então vamos refletir sobre florestas. É isso mesmo, esse é o nosso tema. O que é uma floresta? Então, uma definição possível de floresta é dizer que ela é e pode ser qualquer área de terra que seja coberta de árvores ou qualquer outra vegetação que produza madeira e que as copas das árvores se toquem, formando algo como um teto verde. Então, essa aí é a definição mais simples de floresta. Ok, tudo bem, já sabemos o que é floresta. Mas floresta, apenas árvores, só isso? Não! Uma floresta não é formada apenas por um conjunto de árvores. Quando falamos em florestas, podemos estar falando também de riquezas. Hã? Sim, podemos estar falando de riquezas quando falamos de florestas. Você nesse momento pode se perguntar, peraí, riqueza até para mim que moro numa região urbana? Sim, até para você. E a primeira riqueza que podemos falar aí com relação às florestas é a riqueza patrimonial. Então, olha só. Riqueza patrimonial. Então, vamos pensar aqui, ó, dificilmente você conhece uma pessoa que foi insensível o suficiente para observar lá o caso do incêndio no Museu Nacional e ficou tipo, nada a ver isso aí, né? Sei lá, né? Para mim é indiferente, não importo muito com isso. Então, dificilmente você vê alguma pessoa que foi insensível com relação à destruição do nosso patrimônio histórico e artístico. Dificilmente você vê uma pessoa desse tipo. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo assim que todo mundo conhece, o quadro da Mona Lisa. Se alguém chegasse lá no Museu do Louvre e desse uma machadada, quebrou, estragou o quadro, já era. Muitas pessoas iriam ficar indignadas, iam ficar, que absurdo, por que ele fez isso? Só que se uma pessoa vai lá e destrói o nosso patrimônio natural, nem sempre existe uma indignação tão grande. Então, se a gente valoriza o patrimônio histórico e artístico, existe espaço também para a gente valorizar o patrimônio natural. Vamos relembrar aí um pouquinho, bem pouquinho, sobre o Museu Nacional. Então, o Museu Nacional ficava lá, fica no Rio de Janeiro. E o que aconteceu? Ele serviu de residência para a família real portuguesa e se tornou museu lá em 1892. Só que em 2018, devido ao descaso e falta de verbas que vinham acontecendo desde muito tempo, quase todo o seu acervo foi destruído no incêndio que queimou não somente os artefatos que fazem parte aí da nossa história, mas também um pouco daquilo que a gente pode chamar de memória coletiva. Todos os brasileiros perderam muito quando o acervo do museu foi destruído. Então, todos os brasileiros perdem muito quando as nossas florestas são destruídas. Mas vamos falar de mais uma riqueza que existe nas florestas. A riqueza biológica. Então, as florestas abrigam grande quantidade de biodiversidade. Vamos dar um exemplo aqui, pensa aí na Amazônia. Estima-se que a Amazônia abriga mais de 20% de toda a fauna do planeta, de todos os animais do planeta, 20% estão na Amazônia. É muita coisa. E não, você não entendeu errado. A Amazônia sozinha, para você ter uma ideia, permite a vida de 250 espécies só de aves. E de plantas são mais de 40 mil. Então, nós entramos aqui em mais uma riqueza que existe nas florestas. A riqueza biológica. Agora, vamos falar de outro tipo de riqueza e uma pergunta aí para vocês. Você toma algum remédio natural? Então, não vamos ter tempinho no chat, mas vamos deixar o chat aqui aberto e vocês vão dando as respostas de vocês.
E, enquanto isso, eu vou trazer esse dado aqui bem interessante da Universidade de Anton, no Suriname. Então, ainda que a riqueza de formas de vida pode ser considerada importante por si só, é importante as formas de vida lá, podemos ser mais práticos, pensar em algo que tem a ver com a gente. Vamos falar de medicamentos. A Universidade de Anton, lá no Suriname, fez uma pesquisa e descobriu que 8 em cada 10 pessoas fazem uso principalmente de produtos inteiramente naturais para seus cuidados de saúde. Então, você usa remédios naturais aí para os seus cuidados de saúde? Eu mesmo, de vez em quando, lá, tomo um própolis com mel, um chazinho de limão, ou então, sua avó chega para você e fala assim, ó, você tá meio gripadinho aí, né? Vamos fazer um chazinho de alho. E você toma fazendo aquela careta gostosa. Então, esse tipo de conhecimento, ele está muito ligado à floresta, está muito ligado ao que a gente vive no nosso dia a dia. A Pro Romilda já traz aqui para a gente, ó, sem a natureza não há vida. É exatamente isso. Agora, pensando ainda na questão dos medicamentos, vamos assistir a um videozinho bem rápido sobre medicamentos, floresta e o que eu tenho a ver com isso. Vamos lá! Imagine um lindo cogumelo brotando nas margens de uma área alagada na floresta. Esse cogumelo é desconhecido para nós, seres humanos. Sua sobrevivência permanece sob total mistério, mas, se ele fosse descoberto, descobriríamos que ele é capaz de produzir uma substância que poderia ser utilizada para tratar diversos tipos de câncer. Infelizmente, nunca saberemos, pois ele acaba de ser consumido pelas chamas. Olha só que interessante, então. É uma história fictícia, tá, gente? Não aconteceu de verdade, mas estão acontecendo histórias parecidas. Vamos lá. Então, opa, não mudou, peraí. Aê, vamos lá. Curas para doenças. Então, em 2017, pesquisadores identificaram uma planta no sul do Amazonas que possui um potencial anti-inflamatório. E aí o que aconteceu? Poderiam ser feitas diversas pesquisas sobre isso. Só que em 2019 foram desmatados 9.320 hectares da área onde ela havia sido encontrada. Então, muito provavelmente, nós perdemos aí um medicamento que poderia ser usado no tratamento de diversas doenças. E convenhamos, estamos numa pandemia. Qualquer coisa que pode ser utilizado para ajudar a tratar doenças tem uma grande importância, ou pelo menos deveria ter. Gente, 9.312 hectares é muita coisa. Muita coisa mesmo. Um outro exemplo é uma pesquisa feita em parceria com a Fiocruz, lá da Bahia, sobre um fungo que foi encontrado no fundo do rio Amazonas. E aí, qual que é a importância disso? Os pesquisadores estavam estudando para descobrir se ele seria capaz de produzir uma substância que poderia ser usada para tratar diversos tipos de câncer. Inclusive, para vocês terem uma ideia, inclusive a leucemia. Então, olha só a importância desse tipo de pesquisa e que muitas vezes está sendo impedido por causa do desmatamento desenfreado. A maior parte desse desmatamento acontece em área ilegal. Só que aí o que acontece? Muitas pessoas utilizam a lei e dão uma dobradinha nela para transformar esse desmatamento em algo legal. Infelizmente, isso tem acontecido muito. Vamos pensar aqui em um exemplo que aconteceu em outra região, mas que pode servir aqui para a gente. Era floresta, hoje é deserto. Então, lá nas planícies desérticas do Sudão, nós encontramos uma grande quantidade de pirâmides numa cidade que foi chamada de Meroé. Para vocês terem uma ideia, o Sudão é o país que tem mais pirâmides do mundo. Não é o Egito, olha só. E aí, essas pirâmides do Sudão não são egípcias. Elas foram construídas pelo Império de Kush. E esses povos habitaram a região até o ano 350 depois de Cristo.
eram hábeis, muito bons aí na arte de fundição. Eles trabalhavam muito bem com metal. E aí o que aconteceu? Eles não pensaram no longo prazo. Como assim? O terreno ao redor da cidade de Meroé tinha muito minério de ferro e também bastante madeira. Então imagine que essa região aí atrás das pirâmides era tudo floresta. Mas aí o que aconteceu? Bom, precisamos aqui fabricar minério de ferro, precisamos fabricar armas aqui e tal. Vamos usar as árvores aí para aquecer os nossos fornos e vamos ficar ricos. Deu certo, gente? E, infelizmente, não. Eles devastaram a floresta e criaram uma paisagem desértica que perdura até os dias de hoje. Então, será que não estamos fazendo alguma coisa bem parecida com as nossas florestas? Não, vamos pensar no lucro, nós precisamos conseguir bastante recurso, vamos conseguir bastante coisa, a floresta a gente vê depois. Será que não podemos estar passando por algo que os cuxitas passaram? Vamos dar uma olhada nisso. Você já ouviu falar dos rios voadores? Então, vamos ver aqui no chat, vamos dar 1 minuto para vocês falarem sobre os rios voadores e a gente já volta. Então, muito obrigado pelas respostas, vocês sempre abrilhantando e fazendo a nossa aula acontecer. Vamos começar com um comentário aqui do Pro Davi. Ele diz: essa humanidade valoriza mais a TV do que a sabedoria da natureza. Infelizmente, aqui nós temos a Pro Eliana, que já falou aí dos nossos rios voadores. Rios voadores dependem da floresta. E aí nós temos o Pro João Pedro, que diz: cada um tem que fazer a sua parte, seja com informações ou conhecimento. Isso mesmo, vamos tocar nesse ponto aí. Obrigado, professor, por ter tocado nesse ponto, porque vamos falar disso. Pro Ângela diz: são as nuvens carregadas pelo vento. Isso. Pro Luciana diz: nunca ouvi falar, mas pesquisarei isso. Nós traremos um vídeo bem interessante sobre isso. E aí a Pro Maria diz que são nuvens. E várias pessoas comentando aqui, por exemplo, a Pro Francisca, que diz: é o processo de evaporação das florestas tropicais e que os ventos levam para o continente. Isso mesmo. Vamos dar uma olhadinha nisso na prática. Vamos lá, vídeo. A água. Em um planeta com mais de 2/3 de superfície cobertos por ela, temos cada vez mais nos perguntado: o que está havendo com a nossa água potável? No Brasil, rios, lagos e poços não são diretamente os maiores responsáveis pelas fontes de água potável, mas sim a chuva. Por vivermos em um país tropical que tem, ou que pelo menos deveria ter, grande parte da sua extensão territorial coberta por matas e florestas, nossas bacias hidrográficas acabam se formando pela precipitação, o que quer dizer que sem chuva não há água. Mas afinal, de onde vem toda essa chuva? Segundo o pesquisador José Marinho, grande parte da água que consumimos vem de um fenômeno que ele apelidou de rios voadores. Sua existência foi comprovada por outros pesquisadores por meio de acompanhamento e análise desse fenômeno. E como aproximadamente 80% de toda a água potável do Brasil se encontra na região norte, principalmente graças à presença da floresta amazônica, é justamente de lá que essas nuvens carregadas ou rios voadores partem para as demais regiões do nosso país. Quer ver só?
Estas pesquisas mostram que a água que evapora no Oceano Atlântico na região equatorial viaja até a região amazônica levada por fortes ventos e, em parte, precipitam elevando a umidade da região. A floresta recebe toda essa água e também contribui para o aumento do volume dessas massas de ar através da transpiração de suas árvores. É como se a planta suasse, funcionando como uma bomba d'água que tanto recebe quanto transpira a água enquanto faz o controle de sua própria temperatura e do fluxo de nutrientes. Recarregadas, essas massas deslocam-se até a Cordilheira dos Andes, onde esbarram nas altas montanhas da região e seguem caminho rumo ao centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, além do Paraguai e Argentina. Agora adivinha só o que acontece quando desmatamos a floresta amazônica. Sem as árvores para manter a umidade e fazer a chamada evapotranspiração, parte da água que vem do Atlântico passa a ficar por lá mesmo. Aliás, sem a preservação de matas e florestas, também diminuímos a capacidade de absorção do solo, levando a uma constante redução de volume d'água em lençóis freáticos, lagos e rios, gerando um efeito muito negativo como assoreamento e redução da vazão d'água. Muito bom aí o vídeo, interessante aí para trazer esse tipo de informação e trazer assim de uma forma divertida, que eu adoro esses desenhos feitos à mão assim. Então, olha só, vejam a importância da preservação da Amazônia. Às vezes a gente pensa que está aqui no estado de São Paulo e a destruição lá não nos afeta. Mas o regime de chuvas que nós temos aqui em nossa região tem total ligação com os rios voadores que vêm lá da Amazônia. Então, muitas vezes a gente pensa assim, com relação à criminalidade, pensa em foco assim, por exemplo, um crime que todo mundo condena, um roubo. A pessoa rouba, ela afeta uma pessoa, afeta algumas pessoas e tal. E existe algum tipo de punição e as pessoas ficam indignadas com isso. Só que quando uma pessoa comete um crime que afeta a humanidade, parece que a gente tende a reduzir a sua importância. Então, o desmatamento é algo criminoso e a gente tem que ver e enxergar, apontar esse crime dessa forma mesmo, como um crime. Então, aqui, rapidinho, quais razões conhecemos hoje para preservarmos a natureza? Gente, A, B ou C? Letra A. Riquezas patrimoniais, biológicas, medicamentosas e climáticas. Letra B. Riquezas animais, vegetais, minerais e climáticas. E letra C. Riquezas financeiras, científicas, sociais e geopolíticas. Gente, vamos lá. Letra A, letra B ou letra C? Algumas pessoas colocaram letra B. Vamos lá. Algumas pessoas já colocaram letra A. E agora, gente? Qual será que é? Colocaram letra C também. Vamos lá, rapidinho agora. E qual que é a resposta certa? Vamos dar uma olhada aqui. É a letra... Vamos lá na tela, gente. Letra A. Nós vimos riquezas patrimoniais, riquezas biológicas, medicamentosas e climáticas que influenciam o clima aí da nossa região, mesmo que às vezes a gente não se importe muito com as queimadas. Então, recapitulando aqui, as florestas não geram apenas riquezas patrimoniais, mas também podem abrigar diversas riquezas biológicas com potencial para curar doenças. E vimos aí os rios voadores que geram uma importante regulagem do clima. Simplificando aí ao máximo, está tudo conectado. Então, olha só que importante. Não podemos impedir o desmatamento. O primeiro passo é informação. Então, se a gente não pode estar lá ativamente colocando a mão na massa para impedir o desmatamento, a gente pode falar sobre esse tipo de informação. E agora, um spoiler aqui da nossa próxima aula. Vamos falar sobre a importância do ecossistema? Então, minha pergunta para vocês é, você já ouviu falar em cascatas tróficas? Então, o nível trófico, também chamado de nível alimentar, está ligado ao conjunto de seres, animais e vegetais que possuem hábitos alimentares semelhantes, ou seja, que se alimentam aí mais ou menos das mesmas coisas. Uma cascata trófica é a influência de um nível de animais que se alimentam de uma coisa sobre o nível de animais que se alimentam sobre outra coisa. Na tabela vocês estão vendo aí mais ou menos essa dimensão. Então, o lobo está no nível trófico,
os alces estão em outro nível trófico e as plantas estão em outro. Professor, não ficou 100% claro. Então, eu te convido a assistir a nossa próxima aula, que terá uma pergunta para vocês. Como lobos mudam os rios? Você sabe disso? Assista a nossa próxima aula para saber. E olha só que legal, a aluna Ana Júlia, da escola de Inorá do Vale, deu uma sugestão incrível da gente criar uma exposição de cartazes virtuais, alertando aí sobre a importância da preservação. Se você tiver ideias, não deixe de mandar aí para a gente, e um QR Code aí de um tutorial para você aprender a fazer cartazes virtuais. Pessoal, não esqueça de avaliar a nossa aula e muito obrigado pela presença, vocês são fenomenais! Até a próxima!